se sentou sobre uma pedra ainda quente por um instante. Uma realidade é que toda a sua vida ela tinha passado sentada sobre madeira. Outra realidade é que ela atravessou toda a sua vida olhando o escuro antes de dormir. E tudo isso à espreita de alguma coisa, à espera do próximo dia. Já indo morar na cidade, pensava viver outras coisas, mas continuava, no entanto, a se sentar sobre madeira, sobre pedras, a só ouvir certas palavras. Os outros apartamentos do edifício estavam vazios, mas um ou outro grito de criança se ouvia preso dentro do cimento. Conservava os olhos fixos nas coisas, como para sustentar a realidade. Deixou o copo de cristal cair pela janela, quebrando a resistência de sua vida. Ela bebia. Era licor de anis. O líquido grosso, na infância o pai trazia balas de anis, ainda o mesmo gosto se prendendo à língua, como uma mancha, aquele gosto triste de incenso. Era isso, anis roxo, como lembrança. Parava um gole na boca, sem engolir, para possuir o anis presente. Vencida, engolia o líquido já velho. Lhe parecia que jamais se estava sentindo o gosto de anis, mas que já se tinha sentido, nunca no presente. Gosto de anis era só a lembrança do seu gosto. O gosto fugitivo, escapadiço, era parado como um campo. Isso! Um campo de anis! Como olhar para um campo de anis? Anis, pensava ela distraída. Recomeçou a viver do fato de estar sentada numa poltrona. Olhava quase aterrorizada o além de uma cadeira. Depois sentiu uma pálida parada da vida. Viu a si mesma sentada na poltrona, o corpo fechado dentro de si próprio. A impressão súbita era como se olhasse algo desaparecer em silêncio. Agora lhe pareceu que sua vida era algo assim imóvel e leve ao redor dela mesma. Era como se ela se dissolvesse e mergulhasse na própria matéria dissolvida e na leitosa e translúcida obscuridade de si própria. Ela sempre experimentava curtas visões e, fechando os olhos sobre os olhos já fechados, via no escuro formas feitas do próprio escuro. Se afundava mais e mais na própria vida. Mais, quase a ponto de ver o outro lado. Depois o sono a fechou numa rocha, como um suspiro antes de morrer. Nada mais podia ver através do sono, e se sonhasse, jamais saberia. Depois do banho, fechava as janelas, trancava a porta de entrada e saía com a bolsa na mão. Antes de fechar a porta, parava um instante e espiava a casa já adormecida e imersa em morna escuridão. Saía à rua, andava lentamente. A sensação de que fulgurava ardente, de repente, era de tal modo a única verdade que as pessoas se preparavam, se enfeitavam, se vestiam bem para saírem para a rua e se entrecruzarem luminosas e se apagarem de novo em casa. Na rua, ela poderia ser descoberta pelo olhar de alguém. A secreta união que sentia com as pessoas até que as conhecesse intimamente. E realmente, algumas pessoas a olhavam, muitas vezes com mais de um momento de atenção, como se ela fosse ter um grande destino, ou alguém inesperadamente entendia sua substância mais silenciosa, fazia alguma coisa como pela primeira vez, um secreto modo de afastar um fio de cabelo. Sua vida se fechava em torno dela como única vida. Mas, mesmo que ninguém a olhasse nas ruas e ela as percorresse indissolúvel, mesmo que seus gestos ao tomar o ônibus se dividissem em várias etapas,
tudo isso seria um prelúdio suportável porque... Por quê? No fundo, não era porque ia ver Vicente, porém muito mais leve, mais curto, mais tolo, porque ia a algum lugar, um puro impulso para a frente, como se inclinar na ponte, como despertar sem nenhuma sensação e devagar se recordar de um pouco de fome misturado ao cheiro de café com leite e sol e as roupas na cadeira. Quando alcançava o apartamento de Vicente, por um instante lhe parecia que ela se dirigia através de si mesma para alguma coisa não existente. Os dois, então, olhavam-se jogados subitamente numa sinceridade horrível, impossível de disfarçar. E depois, mesmo o que de bom se sucedia bem rápido, trazia, no fundo, a lembrança daquele olhar horrível, erguido como uma estátua. Às vezes, simplesmente, não sabia o que retrucar contra Vicente e caía dentro de si própria à procura e encontrava a sua atenção vazia e os momentos se esgotando. Não podia fundir suas descobertas consigo própria. Era impossível atravessar seu ser com um de seus próprios pensamentos. Não conseguiria carregar sozinha na mão aquela rápida estrela que em momentos já perderia a forma. Depois regressava, deitava e puxava os lençóis brancos da escuridão. Vinha um momento quieto antes do sono, como se ela caísse então no seu verdadeiro estado. E esse momento era tão profundamente quieto que dissolvia o dia inteiro, se projetava para dentro da noite, olhando o escuro. Um dia a porta se abriu, era Daniel. Ela interrompeu um pensamento qualquer para sempre. Durante minutos longos e ocos, o quarto parecia vazio, a casa silenciosa, cheia de vento, aquele fato novo, como um objeto novo. Talvez quando ela envelhecesse pensaria nisso, servindo chá forte demais em xícaras quebradas. Seus lábios se uniam numa horrível expressão. Ela desviava o rosto depressa na visão de alguma coisa inanimada e entrar depressa numa região perfeita. Depois, o corpo se retinha na tensão muscular, como se quisesse ficar ali confuso e atrapalhado, tremendo, ou fugir ao máximo daquela vida morna. A necessidade de ser feliz, quase a necessidade de falar antes de morrer. Tudo isso parecia erguê-la pelo espaço, como se suportasse um jato de ar macio por baixo do corpo e fosse ela própria uma bolha assustada. No momento em que o jato cessasse, não sabia ela que se perguntava, se movendo no asco e no escuro, ela cairia em quê? Subitamente andando depressa depois da queda, se dirigindo sem perda de tempo para compensar a vida perdida, se dirigindo viva para onde? Para consigo mesma, porque não precisava de mais nada, livrar-se da maternidade, da vida, pousar dura e fechada, como uma pedra violenta. Só da primeira vez gostou realmente do mar. Depois caminhava pela praia, se obrigando a se sentir emocionada. Em outra época, passava a viver a realidade do apartamento solitário e com um vazio dela própria, porque seus movimentos estreitos eram pouco para encher os cômodos. Ela pensava de como, às vezes, as lembranças tinham estranheza e pouca familiaridade, e como ela agora se precipitava em alguma coisa tão nova, como um novo corpo. Com o secreto horror, se via cada vez mais parecida com a sua mãe. Em breve, ela veria aquela pobre casa que só havia na sala sombria e nada extraordinária, algo que sobressaltava e que alertava, porque continha uma intimidade envolvente, como uma banheira suja de estranhos, onde fosse preciso se despir e se pôr em contato brusco com eles, em pé no jardim do prazer de Virgínia,
nascia uma decadência que, afinal, sob a quentura do sol na cabeça, se resolvia num movimento de desânimo em que a fome modificava, criando nova sensação. Antes de apagar um cigarro, pensava se devia. Lhe parecia então que tragava a pequena dúvida, mas que nunca essa iria se dissolver inteiramente no seu interior. Ela trabalhava ao dia, o suportando profundamente. Em toda a sala, o ar abafado, contendo o fulgor, como acontece quando lá fora faz sol e alguém se fecha na sombra. Virgínia olhava para uma chaleira. Lá estava ela toda brilhante, mas cega. Ela não via o que precisava, mas via o que via. Querendo se expulsar de uma daquelas profundas meditações em que às vezes caía, lhe parecia que devia parar agora diante da chaleira e se resolver, talvez sobre o que a despertava longínquamente era, na maioria dos casos, a inutilidade de sua lucidez.